Olá, boa tarde. NT Sul começando com as notícias quentinhas para essa hora do almoço. Vamos direto conferir os destaques da edição. O monumento Sinta-se Feliz, na capital do arroz, que dá as boas-vindas a quem chega à Cachoeira do Sul, ganha uma nova chance. As atuais escoras vão ser retiradas. A ideia é não puxar, mas consolidar. Então ele vai ficar ali estabilizado todo, com toda uma estrutura por trás, né? É como se fosse uma armadura que segura ele e não vai deixar mais ele cair. Abriram hoje as inscrições para o Te Acolhe. A contratação emergencial e temporária vai ser feita pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. Tem vaga para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psiquiatra, neurologista e outras especialidades. TDAH é uma doença que pode comprometer não somente o desempenho em ações de trabalho e estudo, mas também as relações afetivas e emocionais. É uma desatenção que invade a vida da pessoa de modo geral, assim, causa um sofrimento enorme isso, porque tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado de se manter. Aquela coisa de conseguir parar e sentar por meia hora na frente de algo e fazer só aquilo por meia hora era algo que eu não tinha essa capacidade há 2 anos atrás. A responsável pelo atropelamento do catador de recicláveis, Lauro Bandeira, se apresentou na manhã de hoje para prestar depoimento na delegacia de polícia. Lauro está em casa e recebeu a reportagem do NT Sul. Ela vinha correndo demais, não parou para me ajudar nem nada, né? Brasil enfrenta uma situação grave na saúde. Hoje, no quadro Opinião, Francisco Bastos fala disso. Temos vivido, no Brasil como um todo, uma situação muito grave em termos de saúde pública. Isso tudo está relacionado com 3 doenças virais. Nós temos a questão da Covid, da dengue e da gripe. E aqui no NT Sul, espaço aberto para a tua participação. Nosso WhatsApp, você já sabe o número, né? Tem salvo aí no seu telefone, 51997697129. Envia tua mensagem, foto ou vídeo com comentários sobre as reportagens ou com informação sobre o que acontece onde você está. E você pode escrever também nas lives facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a sua participação é o jornalismo interativo da TV Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. O monumento Sinta-se Feliz, na capital do arroz, que dá as boas-vindas a quem chega à Cachoeira do Sul pela Rua Andrade Neves, ganha uma nova chance com investimentos oriundos da Lei Paulo Gustavo. Projeto elaborado pela Associação Amigos da Fazenda da Tafona, contemplado pela lei, vai permitir que as atuais escoras sejam retiradas e a obra passe a ser vista por quem passa pela via. E no futuro, quem sabe, uma revitalização para um dos bens que integra o patrimônio tombado da cidade. O painel que dá as boas-vindas a quem chega em Cachoeira do Sul, na esquina da Rua Virgílio de Abreu e Avenida Andrade Neves, receberá uma intervenção para garantir que não ocorra o desabamento. Com isso, as atuais escoras serão removidas e a obra ficará visível novamente. Os recursos, na ordem de R$80 mil, foram obtidos por meio de projeto elaborado pela Associação Amigos da Fazenda da Tafona, submetido em edital e contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Vai ser feita uma consolidação. O que é isso? Nós vamos ancorar a parte de trás. Então vai ser feita toda uma estrutura que ele vai segurar esse painel. Então o painel vai voltar a ficar estável. A ideia é não puxar, mas consolidar. Então ele vai ficar ali estabilizado todo, com toda uma estrutura por trás, né? É como se fosse uma armadura que segura ele e não vai deixar mais ele cair. De que forma essa obra vai ser feita? Vamos tentar desenhar assim para o telespectador entender. Vai ser feito um esqueleto por trás, né? Então o esqueleto vai ter uma armadura e ele vai ficar fixo. E vai ter uma parte de cima também que vai segurar. Então é como se tivesse mesmo uma armadura segurando ele para trás, né? Tu me falava alguma coisa sobre ter uma iluminação, inclusive, que vai ser colocada. Isso aí, para quê? Qual é o objetivo? Essa parte, na verdade, é o coroamento. Então, lá em cima, a gente vê que vai ter uma proteção contra a chuva, que a gente chama de pingadeira. E essa pingadeira, posteriormente, pode ter uma iluminação para valorizar o painel também, quando for feito depois dos trabalhos, né, de restauro do painel.
O painel, que integra o rol de bens tombados pelo patrimônio histórico de Cachoeira do Sul, está desde agosto de 2022 isolado e recebeu escoramento um mês depois. O risco foi detectado pela Defesa Civil do município, que percebeu a possibilidade de que ele pudesse desabar em direção à calçada. A primeira etapa é apenas para assegurar a integridade do monumento, atualmente ameaçada. A restauração ainda está no campo dos sonhos. Por enquanto está nos sonhos, mas os sonhos é que levam depois às materializações, né? Então hoje a preocupação principal é justamente essa consolidação. Primeiro nós vamos deixar o painel fixo e estável. Aí depois, quando ele estiver já protegido, aí vai pensar nas outras fases, né? E o muito importante também é a educação patrimonial que vai ser feita, né? Então o pessoal da Fazenda Tafona, junto com uma equipe, vai estar contando um pouquinho qual é a história. Acho que isso que é mais importante. Além da matéria, é contar um pouquinho desse painel, um pouquinho da história, um pouquinho das paixões, para a gente deixar um pouco mais esse patrimônio cultural de Cachoeira do Sul ativo, né? Os antigos artífices artificializavam essa vida. É a mesma coisa que a madeira, a pedra. Dentro do mundo de Cronos, o mundo da morte, do caos, está tudo previsto a morte. E nós, seres humanos, somos os cuidadores disso. Então a gente pode cuidar de uma madeira, a gente pode cuidar de uma peça, mesmo estando morta, trazendo a vida. Então acho que isso é importante. O que a gente quer conservar, o que a gente quer levar isso para a geração futura, a gente tem essa responsabilidade compartilhada. Então a gente tem todos os entes, né, do poder público, mas eu acho que a gente também, como cidadão, né, a gente deve estar ali também trazendo oportunidades e tá dentro desse processo. Afinal de contas, quem faz a história somos nós, né? A intervenção deverá levar em média 4 meses para ser concluída, estima Sarassá. E as temperaturas mais baixas devem colaborar para a celeridade no processo. A previsão, segundo ele, é de que inicie já em abril. Bom, a gente já está um pouco acostumado aqui, né? Então a gente vai lidar sim com esse processo. Como aqui é uma parte mais de concretagem, uma parte mais pesada, não tem tanto detalhamento, a gente consegue fazer uma proteção e trabalhar assim, mesmo com um pouquinho do frio, né? Então a gente vai conviver aqui com as fases também, né? Interessante que a lua e o sol fazem parte importante disso. Você coloca, né? O quanto é importante a gente saber e entender um pouco desse processo e fazer essas intervenções no tempo certo. Talvez no calor a gente teria uma retração muito grande e concreta. Agora no frio, começando o frio, a gente já começa a ter um controle maior. Então é interessante. E hoje, a partir das 5 horas da tarde, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai fazer a retirada dos tapumes da obra da Rua Coberta. Com isso, o trânsito de veículos e o estacionamento vão ser finalmente liberados no local. A obra iniciou em 17 de abril do ano passado e a previsão de conclusão era em agosto do mesmo ano, lá do ano passado. Como nós já falamos aqui no NT Sul, o processo licitatório da segunda etapa já está em andamento. O acolhimento das propostas está marcado para o dia 15 de abril, com tempo estimado de 6 meses para a conclusão. A Caixa Econômica Federal e os Correios firmaram uma parceria que vai ampliar o atendimento dos serviços à população. Agora, as agências dos Correios vão disponibilizar alguns serviços da Caixa, como seguro-desemprego e FGTS. Da mesma forma, as lotéricas vão contar com os chamados pontos de coleta, onde as pessoas vão poder postar e retirar encomendas. Vamos entender agora como vai funcionar. Depois de firmar uma parceria com a Caixa Econômica Federal, as unidades dos Correios vão passar a também prestar serviços à população, como PIS, seguro-desemprego, FGTS e pagamento do INSS. Do outro lado, as lotéricas também vão poder oferecer serviço de postagem e retirada de encomendas, por meio do chamado ponto de coleta. A Caixa informou que vai passar a realizar atendimento de forma virtual ou presencial, com a disponibilização de funcionários do banco dentro das unidades dos Correios. Os clientes da Caixa agora vão poder contar com atendimento por videoconferência para serviços como atualização cadastral, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais e orientações sobre o abono do PIS, seguro-desemprego, FGTS e INSS. A nova medida está em fase teste desde 12 de março em uma unidade dos Correios no município de Peixe-Boi, no norte do Pará,
e agora vai ser expandida para as demais unidades do país. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse que 500 dos 13 mil correspondentes Caixa já estão recebendo encomendas dos Correios. Ele também destaca que a expectativa é de que todas as unidades dos Correios consigam atender clientes do banco até o fim deste ano. O acordo também prevê o compartilhamento de imóveis entre os Correios e a Caixa. Além de ampliar a cobertura presencial das duas empresas, o uso conjunto de prédios pretende ajudar na recuperação e na modernização de propriedades de imóveis da União. E a gente traz agora informações sobre um serviço muito demandado aqui no município de Cachoeira do Sul. O Tiacolhe, aqui do município de Cachoeira, está recompondo o quadro de profissionais de saúde através de contratações emergenciais e temporárias, através de processo de seleção simplificado. São 6 vagas para profissionais de diferentes áreas de atuação e nível superior. As inscrições encerram amanhã. A Lena Caetano nos traz agora mais detalhes. É isso mesmo, Daniel. Esses 6 profissionais de diferentes áreas que serão contratados a partir deste processo seletivo vão suprir uma demanda já existente, vagas que estão desocupadas temporariamente, digamos assim, junto ao Tiacolhe e que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem prejudicado em muito o atendimento à população, ao público autista de Cachoeira do Sul. O Éder está com a gente, ele é o enfermeiro responsável aqui por parte da Secretaria da Saúde pelo processo seletivo. Éder, detalhe um pouquinho mais para a gente a questão de profissionais, perfil de profissionais, salário e carga horária que está sendo solicitado ou que vai ser disponibilizado. Bom, nós vamos fazer o processo seletivo, então, para a contratação de 6 profissionais em 6 áreas de atuação diferentes, né, 6 profissões diferentes, que compreende profissional médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e fonoaudiólogo. As cargas horárias variam conforme o cargo também e o salário também, né? Mas, basicamente, o profissional fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional, 20 horas e o salário de R$ 3.200. O profissional psicólogo e o fisioterapeuta também são 20 horas e o salário também R$ 3.200 por 20 horas. A assistente social, o profissional, por 12 horas trabalhadas, vai receber um total de R$ 1.920. E o profissional médico, a contratação se dá por 10 horas e o salário estimado é R$ 10.500. Médico tem que ter especialização. Isso. Na verdade, todos os profissionais têm que ter algum tipo de especialização, que eu posso falar um pouquinho depois. Mas o médico, ele pode ser um médico psiquiatra, pode ser um psiquiatra infantil, um neurologista ou um neuropediatra. Tem que ter uma dessas áreas de formação na medicina. Mas para todos os cargos, é importante que a gente saliente aqui que eles têm que ter alguma formação ou especialização no TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Isso é imprescindível. Então, a gente recomenda que o pessoal leia bem o edital antes de fazer a sua inscrição, né, porque daqui a pouco, só por não atender a exigência do edital, já vai estar acabando desclassificado, né? Bom, e a partir daí, então, dessa abertura de processo, quais serão as próximas etapas? Quarta-feira é o prazo final, né? É importante que a gente diga também, né, que a gente teve um prazo meio apertado para finalizar o processo seletivo, porque teve essa troca de comando na Secretaria Municipal de Saúde e o município havia sido oficiado pelo Estado a agilizar o processo seletivo para que a gente não perdesse o repasse mensal de recursos. Então, o secretário Daniel pediu que a gente desse agilidade no processo, porque nós tínhamos até o final do mês de março para poder finalizar. Então, nós tivemos um prazo curto, né, para a entrega dos currículos, que começaram a partir de segunda-feira e se estendem até quarta-feira, às 17 horas, junto ao protocolo geral lá do município, na Secretaria Municipal de Administração. Bom,
serão contratos emergenciais renováveis, né? A contratação deve ser imediata? A nossa expectativa é que o processo seletivo ainda tem outras fases, que depois é a findada a fase de inscrição, né? A gente passa para a análise dos currículos, onde é nomeada uma comissão, é nomeada pela prefeita. Essa comissão é composta inicialmente por 2 servidores, sendo um da saúde e um da Secretaria de Administração, mas a gente ainda está viabilizando a questão de talvez aumentar, convidando alguém de outra secretaria ou até do próprio Conselho Municipal de Saúde. Isso a gente ainda está definindo com o secretário. E a nossa expectativa é que, findada a análise dos currículos e a etapa de recursos, a gente consiga fazer a publicação do resultado final e talvez até a contratação, a efetivação dessa contratação, talvez até dia 20 de abril. Ok, mais alguma coisa que seja interessante a gente destacar neste momento aí para os profissionais da saúde que nos acompanham, dentro desse edital, onde encontrar esse edital? Dá o serviço para a gente, por favor. O edital está disponível, então, no site da Prefeitura, né, e nos murais da Secretaria de Administração também. Então, o processo seletivo começou na segunda-feira e se estende até quarta-feira. É importante o pessoal atentar para os horários também, porque, como eu falei, né, a entrega do currículo ele deve ser feita lá no protocolo geral da Prefeitura. Pedir que o pessoal que for participar leia atentamente o edital, porque, inclusive, o currículo, o envelope, ele deve ser lacrado, ele deve ser identificado com o nome do processo seletivo e o cargo que a pessoa está se candidatando. Então, lê com bastante atenção o edital. Tá bom, então. Obrigado pela participação, pelas informações. Daniel, essas, então, são as dicas, as informações, tudo detalhadinho no site da Prefeitura, a partir do edital. O endereço está aí na tela, para aqueles profissionais de saúde que pretendam concorrer a esse processo seletivo, cuja inscrição encerra nesta quarta-feira. Eu volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E olha, para você que está chegando agora aqui à TV Novo Tempo, chegou em casa, ligou a sua TV, daqui a pouquinho nós vamos trazer uma reportagem contando a história do Lauro Bandeira. O Lauro é catador de recicláveis e no último fim de semana ele estava andando com o seu carrinho, né, fazendo o recolhimento de recicláveis numa rua relativamente larga, quando uma pessoa passou com o veículo e o atropelou. E não prestou socorro, inclusive. Hoje de manhã essa pessoa se apresentou à polícia, à delegacia de polícia, a Polícia Civil aqui em Cachoeira do Sul. Nossa equipe conversou com o Lauro também hoje de manhã, depois de ter sido internado, hospitalizado, ele está em casa, passando por um processo de recuperação, e a gente conta essa história, chamando a atenção pela questão da atenção que todos precisam ter ao dirigir, daqui a pouquinho aqui no Telejornal NT Sul. Bom, agora está na hora do nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você contar a sua informação, para você também se expressar, para você comentar as reportagens que estão no ar. E o WhatsApp é o 51997697129. Nas lives você também pode comentar no Facebook e no YouTube. Vamos para a telinha? Temos aqui uma mensagem anônima inicialmente. Olha a situação da calçada, está entre aspas aqui, calçada, da UPA. E os cadeirantes passam por onde? Olha só a situação, tá terrível aí, né? O mato tomou conta, tem muita água, parece até um barro ali, né, nesse local, a imagem está bem fechada, mas dá para a gente entender nitidamente, agora melhor ainda, né? Que uma pessoa que precisa se locomover fazendo uso da cadeira de rodas não vai conseguir passar por esse local, né? Então a manutenção tem que ser providenciada num espaço em que essa manutenção é muito necessária. A Bianca está participando com a gente. Mais uma vez estamos pedindo providências da Prefeitura sobre a Rua Batista Carlos, na entrada do Beco. Pela quinta vez, mais um carro invadiu o pátio da casa da minha mãe. Já protocolamos pedindo ajuda com a colocação de um pilar ou alguma proteção. Olha aí, ó, a cerca está no chão. E essa mensagem da Bianca também vem ao encontro do que eu mencionei antes, né? A gente tem muitos problemas no trânsito em Cachoeira do Sul, muitos descuidos, as pessoas muitas vezes, não dá para a gente generalizar, mas infelizmente existem muitos motoristas que não seguem as regras, velocidade acima do permitido, né? Falta de dar seta na hora de virar. Tá aí mais um exemplo, né, do que pode acontecer. Obrigado, Bianca, pela informação e fica aqui a reivindicação, tá bom? Quem mais? Mais um recadinho aqui ainda. A Tafnis Ros está participando. Mato tomando conta na minha rua. Chico
E agora, como é que pronuncia? Schoenfeld, acho que é isso, na volta da charqueada. Já fizemos vários pedidos de limpeza, inclusive para vereadores, e até agora nada. Pagamos iluminação, coleta de lixo e limpeza no IPTU, mas não recebemos isso. Reivindica aqui a Tafnis. Obrigado, Tafnis, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, TDAH é uma doença que pode comprometer não somente o desempenho em ações de trabalho e estudo, mas também as relações afetivas e emocionais. É uma desatenção que invade a vida da pessoa de modo geral, assim, causa um sofrimento enorme isso, porque tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado de se manter. Aquela coisa de conseguir parar e sentar por meia hora na frente de algo e fazer só aquilo por meia hora era algo que eu não tinha essa capacidade há 2 anos atrás. O Brasil enfrenta uma situação grave na saúde. Hoje, no quadro Opinião, Francisco Bastos fala disso. Temos vivido, no Brasil como um todo, uma situação muito grave em termos de saúde pública. Isso tudo está relacionado com 3 doenças virais. Nós temos a questão da Covid, da dengue e da gripe. Tem ainda a previsão do tempo para todo o território gaúcho de hoje até quinta-feira. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Meio-dia e 26, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Terça-feira, dia de céu azul com poucas nuvens aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo. Aí estão as imagens do tempo neste momento aqui no centro da cidade. Bom, tempo firme hoje no Rio Grande do Sul. À noite faz friozinho. E ao longo do dia a temperatura chega perto dos 30 graus aqui em Cachoeira do Sul e na maioria das cidades gaúchas. Veja agora a previsão completa. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia tem sol desde o amanhecer, praticamente sem mudanças na comparação com a segunda. A temperatura não sobe muito, mínima 16 graus e máxima 28. Quarta-feira, sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima 16 graus e máxima 29. Quinta-feira, o sol também aparece, mas pode ter um pouco mais de nuvens. E há até alguma expectativa de que possa ter algumas pancadas de chuva. Temperatura mínima 16 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco predomina no Rio Grande do Sul, e essa condição garante o predomínio de sol nesta terça-feira. Nevoeiros e nuvens baixas até se formaram entre a Campanha e a Serra nas primeiras horas do dia. A tarde vai ser ensolarada em todo o território gaúcho, tem um pouco de vento e a temperatura fica amena na maioria das regiões. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Também 29 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 26 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 25 graus. E olha, atenção, você que dirige aqui pelas ruas de Cachoeira do Sul, o trânsito na rua Marechal Floriano está em meia pista. A Secretaria Municipal de Obras de Cachoeira do Sul precisou interromper um lado da via no trecho entre as ruas Presidente Vargas e Major Ourix, devido ao surgimento de um buraco em frente à sede da Unicred. A Secretaria de Obras está trabalhando para fazer a substituição dos canos que estão quebrados. A Prefeitura informou que já tem registro de preço para a compra dos materiais, mas que a empresa habilitada não tem esses canos de 80 centímetros em estoque. Agora vai ser necessário fabricar o material, o que leva de 10 a 15 dias para estar pronto e poder ser utilizado. Então, atenção, você que vai passar por esse local, né? Reduza aí a velocidade, porque o trânsito está, portanto, em meia pista. Vamos ver mensagens agora da nossa audiência. O WhatsApp é o 51997697129. Muito obrigado a você que separa um tempinho para mandar o seu recado, para contar a sua informação. Vamos para a telinha, ver quem fala com a gente.
Tem reclamação aqui da nossa audiência, Rua Olavo Bilac, no bairro Marina, Cano Quebrado. Pedimos incansavelmente providências. Olha aí, ó, a rua não tem calçamento, né? O pessoal já colocou aí por conta própria um tronco aí, um galho, né, para sinalizar e que tem de fato aí esse buraco, né? Então atenção quem passa pelo local e atenção Secretaria de Obras para fazer essa manutenção o mais breve possível que o pessoal está precisando. Quem mais? Valesca está participando com a gente aqui na nossa rua, nada das lâmpadas de LED. Moro na Ondina Lisboa Machado, próximo ao Centro Social Urbano, estamos esperando. Muito obrigado, Valesca, pela participação. Ontem até a gente trouxe algumas informações sobre a colocação das lâmpadas de LED, né, no quadro Responde Aí. A Thelma Tomás esteve com a gente aqui no estúdio. Você de casa pode dar uma olhadinha, inclusive, no Responde Aí e ver aí o que a gente tem de informações mais recentes sobre a instalação do LED. Mas tá todo mundo esperando para ter uma iluminação melhor, né? Nelma Pedroso, segue a colheita de abóboras do quintal da minha casa. Olha aí, ó, e a colheita está farta. Obrigado, Nelma, pela participação. Um abraço para ti aí, parabéns pela colheita e obrigado por mandar a foto pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui da audiência, você pode seguir interagindo, contando a sua informação e também comentando as nossas reportagens. E olha, gente, tem boa notícia para os moradores da Zona Norte de Cachoeira do Sul. A Corsan informou que está concluindo a instalação de um reservatório com capacidade para 500 mil litros no bairro Alto do Amorim. Além disso, uma nova rede de água tratada de quase 2 quilômetros de extensão também está sendo instalada na região. Ao todo vão ser investidos R$ 3.600.000. O novo reservatório vai aumentar o armazenamento de água para a parte alta da cidade, que até então não contava com esse tipo de equipamento. Cerca de 15 mil moradores dos bairros Alto do Amorim, Vila Nova, Augusta, Primavera, Xangri-Lá, Prado e Carvalho vão ser beneficiados. O serviço está em fase de testes e finalização e a previsão de entrega é em agosto deste ano. 3 doenças virais têm sobrecarregado o sistema de saúde no Brasil e todas elas têm sintomas parecidos. É a dengue, o Covid e a gripe. Hoje no quadro Opinião, Francisco Bastos fala deste problema e comenta sobre a necessidade da população ter consciência. Nas últimas semanas, e podemos dizer até nos últimos meses, temos vivido no Brasil como um todo uma situação muito grave em termos de saúde pública. O que alguns até identificam como uma tempestade perfeita. Qual seja, nós temos, ao mesmo tempo, uma gama muito grande de pessoas procurando atendimento com sintomas parecidos. Isso tudo está relacionado com 3 doenças virais. Nós temos a questão da Covid, da dengue e da gripe. No caso da dengue, extrapolou todos os índices que nós tínhamos, os indicadores de anos passados, e hoje nós temos aí números alarmantes, já temos vários casos de mortes em muitas regiões, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, com 24 mortes, e isso está fazendo com que a população fique com medo. Obviamente que tem que ficar com medo. E procurar os serviços. Naquelas localidades em que a atenção básica é precária, por falta de profissionais, horários, enfim, o caminho natural das pessoas é procurar as emergências ou as UPAs. Só que o sistema de saúde não vai dar conta desse volume de pessoas porque está fora, né, de todos os planejamentos e até porque esses casos todos, eles se somam a todos os outros que têm de enfermidades e que necessitam atenção desses serviços. Mas essas 3 doenças, elas têm peculiaridades. Acho, hoje, nos dias atuais, que a mais preocupante, não pelo número de casos, mas pela situação como um todo, é a da dengue. Porque ela envolve, além de não ter a questão da vacina para todos, e pasmem, naquelas localidades onde a vacina está sendo colocada à disposição, não chegaram a 30% a utilização das doses. A população não tem aderido. Mas no caso ainda, né, tirando fora essa questão de não ter para toda a população,
A dengue, ela necessita de um papel direto do cidadão. É do portão ou da cerca, ou como queira, do muro para dentro das casas. E isso é muito complicado. Os governos têm ações, nós vemos os mutirões aqui e ali, mas eles são pontuais e eles não conseguem resolver todas as necessidades porque elas são do dia a dia. E uma das questões também importantes que são pontuais. E nesta questão hoje está provado, com toda essa variação que nós temos climática, que tem que ser ações permanentes e isso tem que ser feito pelo cidadão. Então a questão da dengue é muito clara. Na questão da gripe e da questão do Covid, a questão toda é vacinação. Aqueles que não se vacinam e tem aqueles que não completam, né, as doses necessárias para a vacinação. E as consequências estão aí. Nós temos tido um número grande de casos de Covid, inclusive com internações, né, de crianças inclusive. Nós temos agora, estamos chegando no inverno, começa com mais forte a gripe, mas as vacinas já chegaram e estão à disposição. Então é aquela situação de iniciativa que nós lamentavelmente perdemos no Brasil quando atingimos níveis de cobertura de vacinação acima de 90%. Então hoje essas 3 doenças, nós sabemos as causas, sabemos fazer o diagnóstico, sabemos fazer a prevenção e tem um tratamento, né, para cada uma delas. Embora que seja, no caso dessas doenças, elas são tratamentos paliativos em função dos sintomas. Mas aí é importante também de dizer que para aqueles que estão vacinados, os sintomas são mais leves, diferente do que tivemos, por exemplo, na Covid durante a pandemia, quando não tinha vacina. Vamos todos pensar, né, nos unirmos no sentido de que enfrentemos essa situação, que é uma situação que está sendo botada até pelas autoridades governamentais na conta só do clima. O clima tem, sim, a sua participação, não temos dúvida, né? Houve todas as alterações, isso não há discussão. Agora, a outra parte ela é importante e ela tem que ser trabalhada. Estimular as pessoas, justificar o porquê da vacina e fazer com que a população como um todo compreenda, as lideranças de maneira geral, lideranças comunitárias, de que cada um tem que fazer a sua parte. Senão nós teremos uma gravidade muito grande em termos de saúde em nosso país. Boa tarde. A responsável pelo atropelamento do catador de recicláveis, Lauro Bandeira, se apresentou na manhã de hoje para prestar depoimento na delegacia de polícia. O acidente aconteceu no sábado, na rua Ricardo Chaures. Ela afirmou em seu depoimento que não viu o catador no momento da colisão. Lauro está em casa e recebeu a reportagem do NT Sul, relatando como ocorreu o acidente. Sábado eu estava descendo, né, para juntar minha reciclagemzinha, né, descendo para vir aqui na minha mãe, né, para vir na minha mãe. E aí veio aquele carro, a versatilidade por cima de mim, né, por cima de mim, assim, por cima de mim, assim, grudou por cima de mim e não me socorreu, sabe, não me socorreu. Eu fiquei atirado assim no chão até chegar os bombeiros para me socorrer, né. E tava assim, apavorado por dor, muita dor, né? Muita dor, assim, aparecendo os ossos da perna, assim, muita dor, assim. Chegou a saltar pra cima um carrinho, assim, não socorreu, assim, eu tava apavorado, assim, como é que é, começou muita dor, chorava bastante, muita dor. Aí passou um senhor, né, que é indo pra escrivo, né, ele disse assim, a mulher não te socorreu, rapaz, deixou de tirado aí, coitado de tiro tirado. Será que ela não te enxergou? Não tem desculpa que não enxergou, porque cadê sol, por causa disso e aquilo, não tem nada a ver. Tem que desviar, vinha aquela versatilidade correndo, sabe, correndo demais, ela vinha correndo demais, não parou. Não consegui chegar até a casa da minha mãe, assim, eu vinha vindo pra casa da minha mãe, que eu tomo café sempre pra minha mãe de manhã. Sempre eu chego de manhã na casa da minha mãe para tomar café, né? Eu não consegui chegar, não. Por muita dor, consegui chegar, tava muita dor, não consegui, nas pernas assim, não consegui chegar. E aí eu mandei isso pra vizinha assim, chama a minha mãe lá, eu mandei isso pra vizinha, que meu pai trabalha, sabe? Eu disse assim, chama a minha mãe lá, que a minha mãe vem me ajudar aqui, como é que é, vim me ver aqui que eu tô
mal, malito das pernas. Esse foi o relato do Lauro sobre o acidente que aconteceu no último sábado. Ele foi vítima de um atropelamento quando estava coletando material reciclável, como costuma fazer todas as manhãs. Estava transitando pela rua Ricardo Chaures quando foi colhido por um automóvel Gol preto. Isso aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. A motorista, como ele mesmo relata, não prestou socorro. A mãe dele, Dona Laísa, diz que foi informada por um vizinho do acidente. Segundo ela, o Lauro trabalha com reciclagem desde pequeno e tem deficiência intelectual. Tinha um vizinho nosso aqui, bateu na porta e disse que um dos filhos nossos tinha sido atropelado por uma pessoa, fugiu do local, né, moço? Aí a gente saiu correndo e já estava tudo lá. Aí chegamos lá e a polícia estava lá, os bombeiros chegaram mais um pouquinho depois. Resgataram ele, era para o hospital. Ele cortou bastante a perna, ele levou 40 e poucos pontos na perna, machucou um braço, as costas bateu também. E ele estava que não podia, tinha que botar aquele coisa no pescoço para não sentir dor, tá com muita dor. Estava urrando lá dentro do hospital de dor. Que vai dar quase um mês de recuperação. Um mês, ele disse, não sabe se ele vai voltar a trabalhar. Porque como ele tem o probleminha dele, ele vai ficar com mais problema, ele disse. Que tipo de problema tem o Lauro? O Lauro, desde pequenininho, o doutor falou que o corpo ia crescer, ele tinha um problema de mentalidade de criança pequena. Na tarde de segunda-feira, familiares da senhora que conduzia o veículo estiveram na casa da mãe do Lauro, se prontificando a auxiliar no pagamento das despesas médicas e até na compra ou no conserto do carrinho de reciclagem. Veio a nora e o filho. Aí chegaram aqui e perguntaram para mim se por ele, né? Eu disse, não, ele está na irmã lá que ela está cuidando. Aí eu perguntei o nome dele, ele não quis falar, só disse que o delegado vai vir, porque ela se apresentou à mãe dele. Só que a mãe dele não quer o carro, ele disse que ficou assim, nervosa e não quer o carro. Aí ele disse que hoje, de tardezinha, ele quer vir aqui para ver o Lauro, para ver se o Lauro vai querer alguma ajuda ou vai seguir para frente para processar a mãe dele, ele disse. O delegado, João Gabriel, informou que na manhã desta terça-feira, a condutora do veículo esteve na delegacia prestando depoimento. Segundo ele, ela afirmou não ter visto o Lauro no momento do acidente. Ela se apresentou voluntariamente na data de ontem, né? E aí a gente combinou a oitiva dela para hoje pela manhã. Ela veio, né? Então, desacompanhada de advogado, né? Muito solícita e explicou a versão dela dos fatos, né? Ela vai responder, então, pelo delito de lesão corporal de trânsito, né? E fuga do local do acidente. Nesse depoimento, ela relatou o que ocorreu, por que fugiu do local, por que não prestou socorro. A gente tem como detalhar isso? Sim, ela mencionou que pelo momento ali em que ela estava dirigindo de manhã cedo, o sol estava pegando de frente, que ela não visualizou o momento da colisão, que um outro carro teria prensado ela, né? E ela só escutou o barulho, andou alguns metros, parou o carro e quando olhou não conseguiu ver nada. Imaginou que tivesse batido uma lixeira, alguma coisa assim, né? O espelho do carro dela ficou quebrado. E aí ela achou que fosse uma lixeira, uma coisa, não desceu do carro para ver e continuou, porque ela ficou assustada. Mas esse é o relato dela, né? A gente vai apurar se é isso mesmo agora no decorrer da investigação. O delito de lesão corporal de trânsito, ele exige que a vítima tenha o interesse em processar, né, o suspeito. Então, para que essa ação seja levada adiante do ponto de vista penal, né, da punição do indivíduo, precisa a vítima ter essa intenção. Em alguns casos, é comum acontecer dos envolvidos no acidente entrarem em algum acordo, né, de acerto de danos ou até de pagamento de custas médicas e a vítima retira essa representação ou então nem chega a representar, né? Então, quanto à lesão corporal, se ocorrer isso, ela não é processada, né? Por enquanto, no caso, a vítima representou, né? Então segue normal. Pode ser que venha acontecer isso, mas a gente não sabe. Já o crime de fuga do local do acidente, ele não depende da representação. Então, independentemente da vítima fazer um acordo com o suspeito, o fato de fugir do local do acidente faz com que o suspeito ele seja processado até o final. Então, por esse fato, a gente vai levar até o fim inquérito, com certeza. Quanto ao outro, por enquanto, também. E essa acolhida pelo Ministério Público pode ocasionar penas que representam o que exatamente? A pena dos delitos de trânsito, geralmente, elas não levam ao encarceramento, né, à prisão. Então, vai depender lá da composição que vai ser feita pelo Ministério Público, depende se o suspeito tem antecedentes ou não tem, pode ser feita, né, pagamento de cestas alimentares, de outros custos, multa, serviço comunitário. Geralmente é algo nesse sentido quando a gravidade não é muita, né, e se a pessoa não tem antecedentes. Bom que o Lauro já está se recuperando, né? Está em casa, tomara que brevemente ele esteja bem recuperado, né, desse acidente. E a gente mais uma vez chama a atenção para a responsabilidade que a gente precisa ter
ao dirigir, né? Às vezes a gente é surpreendido por alguma circunstância no trânsito, a gente não sabe ali exatamente o que ocorreu de fato, né, que ocasionou esse acidente, mas precisamos ter consciência, muita atenção quando estamos ao volante. Gente, diferente da desatenção, o TDAH é uma doença que pode comprometer não somente o desempenho em ações de trabalho e estudo, mas também as relações afetivas e emocionais. Pessoas que não são diagnosticadas sofrem muitas vezes por uma vida inteira sem saber que poderiam viver mais tranquilamente sem o peso da cobrança e da ansiedade em atividades corriqueiras. O David, por exemplo, hoje entende que, além da ansiedade, tem TDAH e que muito do que viveu ao longo da vida poderia ter sido diferente. Todo mundo tem momentos de desatenção, todo mundo tem épocas em que está mais desatento, episódios, ocasiões na vida, né? Uma pessoa com TDAH, isto é o padrão dela, né? É diferente, aquela é a vida dela. Tudo é mais difícil no que diz respeito a se manter concentrado em alguma coisa, né? Em crianças é mais comum uma apresentação mais hiperativa também, que em adultos a tendência é ir diminuindo com o passar dos anos e ficar mais com aquele formato mais desatento, que aparece em uma variedade de contextos da vida da pessoa, né? O pessoal tem uma ideia, muitas vezes, muito ligada à questão de vida acadêmica, assim, no estudo, ou então vida profissional, vida corporativa e tal. Mas é para muito além disso, né? Uma pessoa com TDAH é uma pessoa que tem dificuldade de organizar uma janta com amigos. Nem todo paciente tem exatamente esses sintomas, né? Mas, via de regra, tem atrapalhações muito grandes em coisas cotidianas. Eu vou organizar o meu quarto de manhã e aquilo toma 4 vezes mais tempo do que tomaria. Porque eu começo a dobrar um cobertor e aí eu paro no meio porque eu vou escovar os dentes, aí eu volto e volto de novo no cobertor, mas eu acho que eu vou lá ligar a cafeteira. Só que no caminho da cafeteira eu passo pela sala e vejo não sei o quê. Então, isso são coisas que acontecem. Ir para a academia, levar 1h30 para fazer um treino de 20 minutos. Porque fica parado, pensando, não sei o quê, entre uma série e outra, senta ali, ou então está com o celular no bolso, puxa o celular e fica para cima e para baixo ali na rede social, esquece, tá. E lá se foi 1h30 comigo sentado num aparelho. Então, ao invés de realmente, ou daqui a pouco fazer um treino mais efetivo de 1h30, ou fazer um treino de 20 minutos e ir para casa. E o que pode parecer apenas um esquecimento, uma desatenção, uma falta do foco, aquele que a gente tanto fala, para quem tem a doença, é um martírio. É uma desatenção que invade a vida da pessoa de modo geral, assim, causa um sofrimento enorme isso. Porque tudo fica mais difícil, tudo fica mais complicado de se manter. E questão de estudo, trabalho, nem se fala, né? Porque são coisas que nem sempre são prazerosas, né? Uma pessoa com TDAH é uma pessoa que vai ter dificuldade de se concentrar não só em coisas chatas, né? Às vezes a gente vai numa palestra, aquilo tá chato. Qualquer um de nós vai estar com a cabeça lá em outro lugar, né? Tá lá no encontro com a namorada, foi no restaurante, tá jantando, tá super envolvido com aquilo ali e tal, mas a cabeça tá indo pro trabalho. Amanhã eu acho que eu tenho uma reunião às 10, então a cabeça foge. É diferente de um tédio, é diferente de um desinteresse, de alguma coisa assim. O David sabe bem o que é isso. Desde criança ele apresentava comportamentos diferentes que acenderam um alerta na mãe. Testes, exames e a busca por uma justificativa que levasse às razões que explicassem o porquê desse guri ser tão acelerado. O tal do hiperativo, que hoje a gente tanto fala também. Mas na época não tinha um diagnóstico claro, especialmente porque ele não tinha também problemas de desempenho no colégio. E isso acabou ficando na conta da personalidade. Porém, com o passar do tempo, né, com a adolescência, com a vida adulta, eu fui tendo algumas dificuldades, principalmente relacionadas à ansiedade, assim, a diversas questões de transtorno de ansiedade, muito acelerado, mente muito acelerada, e aí acabando isso descontando no corpo físico, com sintomas físicos, eu acabei procurando psicólogo e posteriormente psiquiatra para tratamento de ansiedade. E acabei fazendo tratamento de ansiedade por bastante tempo com psiquiatra sem fazer a terapia,
E quando eu comecei a terapia comportamental, a gente começou a notar, né, a minha psicóloga começou a notar várias características e a gente ficou por 1 ano e meio investigando. E aí, junto com a psicóloga e psiquiatra, a gente disse, não, peraí, vamos fazer... Aí, além de toda a experiência clínica de estar ali conversando, pegando todos os dados, todo o histórico da vida, fizemos mais os testes. Aí os testes mataram, assim, a charada de que, né, o TDAH era, talvez, a origem de algumas questões que eu estava tratando e que eu não estava, talvez, tendo resultado positivo com o tratamento ao longo desses anos. Que escola, com certeza, pegou bastante. Eu, ensino médio, não tinha livro, não tinha caderno, eu não usava caderno, então eu nunca rodei, nunca repeti ano, talvez conseguia chegar na última hora ali, dava um gás e conseguia estudar e aprender, sempre tive uma facilidade para aprender rápido, então consegui sempre, mas a dificuldade de foco na escola foi gigante, então a própria questão da faculdade, que eu acabei trocando de cursos, acabei fazendo vários cursos, cursando 80%, 90% de curso, trancando, mudando para outro curso, então isso também me dificultou. A ansiedade acabou me afetando bastante em diversos pontos profissionais, pessoais principalmente, uma questão de autoestima afeta bastante, uma questão de autoestima até por não entender por que a tua capacidade de resolver algumas coisas é diferente da dos outros. O psiquiatra relata que é muito comum as pessoas que têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade chegarem à vida adulta sem um diagnóstico e enfrentarem dificuldades, especialmente por acreditarem que essa é a única vida possível. E sofrem ainda mais por serem alvo de julgamentos e com o peso dos estereótipos. Crescer com a sensação de que é defeituoso, assim, eu é que sou burro. Eu é que não tenho capacidade, eu é que não sei fazer as coisas. E não é que não exista um problema, mas é que o problema é outro, né? Não é falta de inteligência. É a questão de não conseguir usar a própria inteligência porque se distrai, é uma questão de atenção realmente. E a questão da hiperatividade no caso da criança, né? Então, tem muita criança que fica por anos estigmatizada, né? O fulano é o terror da sala, é aquele que incomoda, é o incomodativo. Então, não que todo mundo seja assim por TDAH, não. Muita criança que é assim por outras coisas, mas muitas podem ter TDAH. E se tu tratar um TDAH, tu acaba com boa parte desses problemas e tu possibilita, inclusive, para essa criança poder crescer confiando mais em si mesma, né? Quem sofre com TDAH muitas vezes sequer tem ideia de que está criando ferramentas e caminhos para superar dificuldades que não são de habilidades ou de competências. E isso o psiquiatra explica bem. É a forma que as pessoas encontram para minimizar os entraves que a doença apresenta na vida cotidiana. Me sinto burro, me sinto não inteligente. Eu acho que de verdade eu não senti isso por uma característica minha. Apesar de afetar a autoestima, eu nunca me importei tanto, até porque eu não tive resultados ruins. Eu consegui, de certa maneira, achando as ferramentas para isso, achando de modos diferentes dentro de mim, maneiras para ultrapassar algumas barreiras, então eu acho que eu não senti tanto o julgamento do próximo, mas eu senti muito o auto-julgamento, né? Aquela questão de autocrítica. Isso é muito forte até hoje, de autocrítica. Vários livros em que eu li até 70% e disse, tá, enche o saco desse aqui, vamos pro próximo, sabe? Ou do tipo, tô lendo esse aqui até tá legal, mas eu tô louco para ler o próximo, então para esse, vamos pro próximo. Ou e isso com o livro, com várias outras coisas, com vários outros projetos, é uma inquietação constante. É para muito além de não conseguir ler alguma coisa, né? Uma apresentação de casos que eu vi uma vez, um colega apresentou de uma senhora idosa de 60 e alguns anos, fez um diagnóstico já com essa idade e tal, e que estava muito mexida, muito tocada, assim, porque foi a primeira vez que ela conseguiu terminar um guardanapo de crochê. E ela fazia crochê desde a infância, mas ela nunca tinha conseguido terminar uma peça, que é uma coisa muito significativa. Poder fazer uma atividade física, poder ir para um restaurante e te sentir ali com os teus amigos. Eu acho muito triste, assim, o quanto o TDAH fica muito restrito na conversa do dia a dia a uma questão de trabalho e de estudo. Porque eu acho que a vida é muito mais do que a gente estudar e trabalhar, né? Por mais que o trabalho seja uma coisa muito importante, estudo também, é óbvio, mas vai para além disso. Eu acho que é fundamental o sujeito chegar em casa, por exemplo, de noite, e conseguir brincar com o filho. Sabe? Conseguir sentar e brincar com o filho.
Isso não tem por que a gente querer que um tratamento, por exemplo, ajude ele até às 5, que é a hora que ele sai do trabalho. Então, não, a gente tem que buscar que essa pessoa possa realmente aproveitar a vida dela, né? Com o tratamento tanto terapêutico como medicamentoso, né, para fazer as correções químicas do organismo, o foco é totalmente diferente, sabe? Aquela coisa de conseguir parar e sentar por meia hora na frente de algo e fazer só aquilo por meia hora, era algo que eu não tinha essa capacidade há 2 anos atrás. Então, meu nível de organização, a redução de atrasos, porque eu era, né, uma pessoa constantemente atrasada, a capacidade também de controlar o excesso de pensamentos, né, essa característica de estar com um volume muito alto dentro da mente. Eu sempre tive uma dificuldade de descansar. Então, o final de semana, o ficar em casa, era muito difícil. E eu tendo uma filha, tendo uma esposa, era algo que me incomodava muito, me machucava. Eu estar no final de semana em casa, estar no momento que eu tinha que estar com a minha família e eu não conseguia descansar. Parecia que eu odiava estar em casa, quando na verdade tudo que eu queria era poder estar com elas. Hoje eu consigo aproveitar com mais tranquilidade, eu consigo desligar um pouco mais. Há algumas formas como eu agi em relacionamentos com amigos ou com né, pais, parentes, teriam sido diferentes com certeza se esse tratamento tivesse iniciado mais cedo. Além da importância do diagnóstico e do tratamento, como o médico explicou, ele alerta para a banalização da doença que tem sido tão comum ultimamente. Às vezes, ter um diagnóstico permite que o diagnóstico seja responsabilizado, né? Não sou eu, é a minha doença. Então, para algumas pessoas isso pode ser sedutor, pode ser convidativo ter algo assim, né? Mas é diferente, assim, uma pessoa com TDAH, para começo de conversa, vai ter uma resposta à medicação, via de regra. Algum tipo de resposta vai ter. Alguém que não é um TDAH não vai ter uma resposta à medicação, né? Eu acho importante a gente se dar conta de que TDAH pode matar, né? A pessoa pode se envolver em acidente de trânsito, pode botar fogo na casa, pode esquecer um fogão aceso e ficou. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que saiu de casa uma vez, deixou o lençol térmico ligado e voltou para casa quase 24 horas depois, estava o lençol térmico ligado. Assim, foi uma questão de sorte não ter botado fogo na casa inteira. Então, é para muito além de não conseguir ler alguma coisa, né? Esclarecimentos necessários e importantes. Se você pegou esta reportagem pela metade, daqui a pouquinho ela vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Vamos ver mais mensagens da nossa audiência? Vamos de imediato aqui para a nossa telinha. A participação da Paula. Mas isso é um absurdo, atropelar uma pessoa e confundir com uma lixeira. A Paula está falando sobre esta reportagem que nós trouxemos há pouco tempo, né? Sobre o catador de recicláveis que foi atropelado. E a pessoa que o atropelou se apresentou hoje pela manhã à polícia aqui em Cachoeira do Sul. A Camila está participando, bisa e sogro do Juliano Lima, ligados na TV Cachoeira. Olha só que povo lindo. Obrigado, Camila, pela participação. Um abraço aí para todos. Obrigado pela companhia com a gente aqui na TV Novo Tempo. A Elisete está participando. No Rincão da Guajuvira, o mato está tomando conta da estrada e o pessoal está colocando lixo na sanga. Pedimos providência, diz aqui a Elisete. Obrigado, Elisete, pela participação. Vamos ver aqui quem mais. A Ana está participando com a gente também. Boa tarde. Quero mandar um beijo para o meu neto Matheus. Obrigado, Ana, pela participação. Beijo mandado para o Matheus, que está aí fazendo pose para foto. Obrigado a você de casa que interagiu com a gente em mais uma edição do NT Sul. O NT Sul desta terça-feira vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente em facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a TV Novo Tempo e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!